Como assim, Leandro, categorias? Sua planilha vai precisar ter suas receitas, ok? Eu recebo tanto do meu salário, eu faço um extra que é tanto, eu consigo esse valor aqui que é variável e levantou suas receitas, ok, essa parte é fácil, né? Depois você vai começar nas despesas. Suas despesas fixas são aquelas que você precisa para sobreviver, o seu aluguel, a sua comida, o seu celular, ali algo relacionado à saúde. Então as despesas que você não tem como ficar sem, é aquela necessidade básica. Se tudo der problema aí, você consegue viver com esse dinheiro aí. Por que é importante saber a sua despesa fixa? Porque a partir da sua despesa fixa você consegue calcular quanto você precisa ter em um fundo de emergência. Olha que interessante. Seu fundo de emergência, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então precisa ter esse levantamento da sua realidade financeira atual. Se você tem dívidas, você vai fazer também uma coluna ali para suas dívidas. Eu devo tanto nesse banco, tanto nesse banco, tanto nesse empréstimo, tanto nesse consignado. Eu devo nesse cartão, nesse outro. Por quê? A partir do momento que você sabe disso, você sabe qual que você está pagando mais juros, menos juros. Você sabe se compensa pegar um empréstimo em um banco que você tem relacionamento, juntar tudo isso e quitar e colocar em uma prestação fixa com um juro talvez muito mais baixo. Lá no final do ano você vai saber que você economizou. Uma mudança que eu fiz agora em janeiro. Em janeiro eu sentei com o Léo aqui e falei assim, Léo, vamos analisar como é que foi o ano. Que já tem mais de um ano que eu uso o aplicativo do Q21, e aí eu fui fazer meu levantamento lá no aplicativo e ver como que estava lá. Eu fui descobrir que eu pagava muito caro do meu plano de celular. Meu plano de celular para mim mais a Daiane era R$256. Pensa comigo, gente, como é importante saber a realidade. R$256 para 2 telefones. E aí eu analisei e falei assim, nossa, está dando dinheiro demais aqui. Peguei a calculadora, 256 vezes 12, R$3.070 no meu ano. Com só o meu e da Daiane, nem contei o dos meninos. O que eu fiz? Liguei para uma coach Evo que é lá de onde que ela é, gente? Fortaleza. Manu, tô precisando de alguém para mudar o plano do meu celular aí. Tô pagando muito caro. Manda alguém me ligar. Foi pedir um dos meninos para me ligar. E aí o menino foi e me ofereceu um plano de 174 para os 2 telefones. Então, 256 menos 174, R$82 por mês, vezes 12, R$984. 984. Nós estamos falando de R$1.000, gente. Quase um salário mínimo com uma mudança de plano de celular. Vocês estão entendendo quanto algo desse tamanhozinho pode virar desse tamanhozão? Eu já fiz o cálculo que eu quero trocar de carro, se Deus quiser, e a Mônica me ajudar, que é minha sócia. Né, Mônica? E aí eu quero trocar de carro, eu já fiz o cálculo, gente. Meu carro, por ser um carro usado, ele está me dando uma despesa anual que eu não vou nem contar para vocês. Se contar para o carroceiro, até o burro chora. Ele está me dando uma despesa muito alta. Eu já fiz o cálculo que não compensa. Porque o ano passado todo eu gastei um absurdo com esse carro. Vou chegar lá, tá, João Paulo? Você já sabe que o meu BYD está me esperando lá.
Só convencer a Daiane. E aí, por que eu sei disso, gente? Porque eu abro o meu celular hoje e pego o relatório de despesa que eu tive com automóvel, com meu automóvel durante o ano passado. Eu vejo que eu gastei rios de dinheiro com esse automóvel. E se eu não tivesse esses dados, como eu tomaria decisão? Aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Aquilo que não é medido não pode ser melhorado, gente. Depois do R a gente tem, hein? Vamos lá, me ajudam. O O do Prospere. O de organização. Planejamento, realidade financeira, organização. Só que eu vou falar em específico, ok, versículo de organização. Lucas 14, 28 a 30. Hoje eu vou fazer vocês lerem a Bíblia, né, gente? Então vai ser financeiro e espiritual hoje. Lucas 14, 28 a 30. Olha que massa esse versículo, gente. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Gente, isso é importante demais, gente. A falta de organização, você acaba fazendo coisas sem escala de prioridade. Você acaba fazendo uso de dinheiro com qualquer coisa que vier à sua mente. Você não tem escala de prioridade quando você não é organizado financeiramente. Você vai faltar tudo, conhecimento, você vai ceder a todas as suas vontades, que são muitas, você vai ceder a todas as distrações do mundo, você não vai se preocupar em gastar, porque se você não tem organização, você nem sabe que precisa daquele dinheiro para alguma outra coisa importante. Você já pensou nisso? A organização, ela mantém a ordem. E aí nós somos capazes de gerenciar melhor esses recursos. Quando você tem organização, você tem a ordem das suas finanças, as prioridades, e aí você é capaz de gerenciar os recursos que você recebe. Então nós precisamos ser organizados. Vou repetir de novo a frase: aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Se você não pode medir, você não pode melhorar. E essa organização tem mais ou menos um modelo que ele não está engessado, mas eu vou falar para vocês, vou entregar os potes de ouro aqui para você, como diz o T. Harv Eker no livro O Segredo da Mente Milionária. Como vocês vão organizar os potes de ouro de vocês? Porque a organização nada mais, nada menos do que saber como você vai separar a sua renda, o seu salário, ou seu prolabore em porcentagens que podem variar, mas eu vou trazer para vocês um modelo que, se você seguir mais ou menos esse modelo, vai dar certo. Lembrando que para criança é um pouco diferente, tá? E aí eu vou explicar também como vocês vão ensinar os filhos de vocês a organizarem. Eu fiz isso e deu muito bom. Graças a Deus, os meus 2 filhos hoje lidam com finanças melhor do que eu. Posso dizer isso sem sombra de dúvidas. Tá? Necessidade básica. Gente, agora eu vou falar para vocês tipo um gráfico, depois eu vou mandar para vocês o resumo no PDF lá no grupo, mas um gráfico mais ou menos de assim. Necessidades básicas são aquelas que você precisa para viver. É o que eu expliquei agora há pouco. Suas despesas fixas. Elas precisam estar dentro de 40% a 50% da sua renda. Tá?
no início parece que é muito pouco. Só que lembra que necessidade básica é o que você precisa para sobreviver, tá? É o que você precisa para sobreviver. Então você vai calcular aí a sua renda, a sua despesa fixa, e a sua despesa fixa, ela não pode estar superior a 50%. Eu falei 50%, porém, em alguns momentos que vocês estiverem estudando, fazendo uma mentoria, fazendo um curso, alguma coisa, desses 50% você precisa tirar 10% para conhecimento. Então a gente coloca a necessidade básica com 40% e a gente coloca mais 10% para conhecimento. Total, metade da pizza. 40% necessidade básica, 10% conhecimento. Se você não está investindo em conhecimento, a sua despesa básica ali pode ficar até 50%. Mais do que isso, já começa a ligar um alerta. Mais do que isso, já começa a ultrapassar os limites. Depois nós temos 10%, que é para o seu dízimo e oferta e contribuição aí, tá? Sim, gente, seu dízimo, contribuição. Eu, por exemplo, acredito que ele me protege do devorador. Devorador. Quando a gente entrega o dízimo é entregar de volta 10 para aquele que está me deixando usar os 90, porque tudo é dele, tudo é sobre ele. Então ele está me autorizando a usar os 90, eu preciso entregar pelo menos meus 10 de volta lá, para mim ser pelo menos mais ou menos aí. Pelo menos mais ou menos. Mas tem um monte de gente que vai falar que isso não é necessário, que isso não é obrigatório. Tudo bem, a gente pode ir para o Novo Testamento, então, se vocês quiserem, no Novo Testamento o povo tinha que vender tudo e entregar lá para poder manter a obra e todo mundo comer daquilo. Então, escolhe qual que você quer seguir, o velho ou o novo. Então, a vontade é que desce para viver o novo. Gente, eu tenho visto como que é forte essa parte espiritual. A gente... Por que a pergunta hoje na minha caixinha era não sobra nada, eu trabalho tanto e não sobra nada? Porque as distrações, porque as oportunidades de gastar, ela vem primeiro do que a sua organização. E isso inclui o que a gente deveria estar organizando antes. Não deveria ser eu gasto, eu pago conta e depois eu organizo. Não dá para isso. Então, 10% dízimo, doação. E aí, eu coloquei aqui, separei de uma maneira aqui, interessante, que é, você vai colocar, se você não tem uma reserva financeira agora, uma reserva de emergência, coloca outros 10 para essa reserva. Essa vai ser uma maneira de você começar a construir essa reserva se você não tem. Porque eu sei que se você tem uma despesa básica, por que eu falo construir? Porque seu fundo de emergência ele precisa ser de 3 a 6 meses das suas despesas fixas. 3 a 6 meses. Então, se você tem uma despesa fixa ou as suas necessidades básicas elas são R$2.000, você precisa chegar a 6.000 aí pelo menos naquela reserva de emergência. A reserva de emergência ela precisa ficar investida em algo de alta liquidez. O que é alta liquidez? É algo que você possa sacar no mesmo momento. Está lá numa renda fixa que não é bloqueada, que não tem um prazo, não. É uma que fica rendendo pouco porque ela rende pouco porque tem alta liquidez. Você pode sacar a qualquer momento, mas ela está ali rendendo um pouquinho, mas se você tiver qualquer emergência, você vai usar desse fundo para você fazer. Quebrou o carro quebrou, precisa
levar no mecânico. Você pode pegar um empréstimo com você mesmo e não pagar os juros do banco, ou de um agiota, ou de alguma coisa assim. Então, reserva de emergência 10%, investimento 20%. 20% para nós adultos, né, seria bom se a gente conseguisse mais, porém, pelo menos 20% precisa estar indo para investimento. E aí, lá na corretora, lá no banco, você vai organizar esses investimentos de acordo com que você não deixe tudo em um lugar só. Você não pode deixar os seus ovos numa cesta só. Você vai variar os tipos de investimentos. E a gente pode falar sobre isso em uma outra aula, porque essa aula aí fica bem extensa, se eu for explicar os tipos de investimentos aqui.